Bem-vindos ao podcast Lavatório On. Para você que não assistiu o primeiro programa, clique no link aqui na descrição. Acertei? É isso aí, é o segundo, né? Não sei se você vai pegar o jeito. Olha, mas vai lá, corre lá, porque o primeiro programa foi fantástico. Nós tivemos aqui a presença do JP Freitas e o programa foi babadeira. É isso? É assim que fala, Mônica? É isso aí. É assim que os blogueiros falam, não é? Babadeira. Mas vai lá, clica no link, convida os amigos, se inscreve em nosso canal e compartilha a informação. Bom, eu tô muito ansioso e, ó, vocês que me perdoem, mas eu já vou chamar aqui a nossa convidada, a excelentíssima Solange Dias. Oh, Jesus, que delícia. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, mestra. Oh, meu amor, que para mim é um grande prazer estar aqui com você. E compondo a nossa mesa, nós teremos Mônica Silva. Oi, pessoal. E Rubens de Correia. Uau. Tudo bem? É isso aí, galera. Olha, compartilhem, não é isso? Dê um like, chame os amigos, porque o assunto hoje aqui é coisa quente. Uau. É, você tá com a gente. Você não acha que é coisa quente? Vou tentar. Eu sei que foi difícil conseguir horário para estar aqui com a gente, que a sua agenda é daquele jeito, mas temos que ir. Vamos começar? Ah, pra você eu faço tudo, você sabe disso. Então vamos ao assunto do podcast de hoje. Eu tenho uma pergunta para fazer que tá aqui, a galera quer saber e quer aproveitar da sua experiência. Nossa, eu tô até nervosa. E a gente vai te sugar aqui hoje, tá? Tá. Então vamos lá. O tema do programa de hoje é moda e beleza dentro do mercado étnico. Conta pra mim. Hoje a gente vai abusar da sua experiência. Não vai dar pra fugir. Sentamos aqui, eu sei que foi difícil, mas esse tema eu sei que é um tema que você navega. Eu estou tentando já há alguns anos, nesse período que eu fiquei fora, eu estou tentando implementar a linguagem do cabelo dentro da moda, né? Porque eu percebi, dentro de toda essa minha experiência, que o cabelo ele determina a forma de ser e vestir. Então, dentro do mercado étnico, existe uma grande diferença de introdução, até no estilo de cabelo, para moda roupa. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? É muito mais, né, do que beleza, do que cabelo, né? Eu percebi que existem linguagens diferenciadas, né? Eu fui desenvolvida por um mercado de marketing americano sobre psicologia de comportamento. E dentro dessa psicologia de comportamento, uma das coisas que eles pediram muito para que eu pudesse fazer era uma pesquisa mercadológica de comportamento de locais, de músicas diferentes, por exemplo. Aqui no Brasil, vamos falar daqui, né? Que é uma delícia, né? Brasil. A gente Brasil, vamos falar daqui, né? Nosso país. A linguagem das pessoas que estão no samba capilar é diferente da linguagem das pessoas que estão no rap, hip hop. Uma outra coisa que eu percebi é que quando você vê uma pessoa de dread na rua, fica muito mais fácil para você introduzir a maneira que ele se veste dentro da musicalidade. Isso é extremamente importante, eu vejo, para o profissional que esteja desenvolvendo até a parte de visagismo, né? Que é um pouco utilizado isso dentro da nossa comunidade na beleza de cabelo. A gente vai chegar lá. Oba. A gente vai chegar lá porque eu sei que você adora esse assunto. Oba, adoro. Então a gente pode passar a entender que essa questão da moda tá muito ligado à personalidade, ao estilo de vida. Porque as pessoas pensam só na moda no sentido passarela. Tá. Né? A gente temos a moda passarela, mas nós temos as outras modas. Você concorda comigo? Quando essas modas se cruzam? Bom, quando você está falando de passarela, você está falando de... aqui no Brasil, eu estou percebendo que está muito ligado à ancestralidade, né? Das influências africanas, enfim, que eu acho que é muito válido, né? Você tem um trabalho extraordinário que eu vi, tá? Ah, meu amor. Mas eu dentro desse trabalho extraordinário, o que eu tentei, e acredito que eu tenha influenciado bastante, eu fiz uma mistura de linguagem, de comportamento em acessórios. A linguagem de comportamento também em questão de formato de cabelo. E a linguagem de comportamento também
em relação a todo o histórico da etnia negra, não só americana, africana e também oriental, né? Que às vezes a gente esquece que do outro lado do mundo nós também temos pessoas pretas que fazem influências muito fortes em questão da escolha, né? Da roupa e do cabelo também. Tem uma coisa que a gente conversa bastante, né? Que é muito bom, pelo menos pra minha geração. Eu acho que vocês fizeram um trabalho muito importante no passado, né? Nós tivemos aqui em outro episódio, pra quem não viu ainda, um outro profissional da área que falou muito bem sobre o assunto. Mas hoje eu vivo isso. Ser preto tá na moda? Ai, sempre esteve. Desde quando? Me conta. Nossa, desde quando nós nascemos. Eu não consigo ver que agora. Sempre esteve. Você pode ver essa influência em decorações. Você pode ver essa influência na maneira de vestir de roupa e tudo mais. Não é? Para mim, não é estar. Sempre esteve na moda, como qualquer outra. Não é? Porque as pessoas entendem... Como qualquer outra etnia. Sim. Oi, fala, meu amor. Não, tô te ouvindo aqui, tô aprendendo. Eu tô aprendendo, porque eu já tô desconstruindo, né? Desconstruindo mitos. Esse é o momento de desconstruir mitos, Não, né? eu estou aqui só pra trocar. Mas eu acho que essa coisa que a gente fala de estar na moda, aí pode até parecer um pouco meio cafona, né? No sentido de que se você fizer uma leitura, hoje as pessoas se assumem mais pretas. Ou eu tô errado? Você que é profissional de beleza há mais anos. Fala disso daqui do mundo. Olha, você comentou sobre o tempo, né? O Rubisney é um querido, né? Nós tivemos algumas experiências alguns anos atrás, onde nós tivemos a oportunidade de ver essa questão de estilo nos Estados Unidos, né, Rubisney? Foi incrível, né? Nós tivemos uma formação em uma universidade que ficava muito presa a essa atenção de estilos, de cabelo, moda, roupa e maquilagem, que foi incrível. Esse tipo de revolução, entre aspas, aconteceu na década de 70. Então 70 aconteceu. Aconteceu na década de 80, não é? E hoje de novo. É uma revolução de moda e linguagem que agora está ligado muito mais à política. Eu vejo a política de várias maneiras. Ou você está ligado à política do alisamento, ou falando de cabelo, claro. Ou a política do permanente, ou a política do naturalista, ou a política do estilista. Então, a responsabilidade de qualquer profissional da área, independente da especialidade dele, é fundamental para que ele possa colaborar nessa mudança de vida com o seu cliente que tem cabelo étnico. Existem algumas vertentes que eu vejo aqui no Brasil que estão muito ligados a essa coisa do naturalista, que eu acho incrível, né? Claro. Eu até falei na primeira live que eu tive a oportunidade de participar com o Rubisney, que eu não conseguia nem falar. Que é difícil não devia falar, Deus né? Do céu. Emocionou? Não, eu fiquei assim extremamente emocionada, porque na época quando nós começamos, você não via cosmetólogos. Apesar que a formação de cosmetologia aqui no Brasil ela é muito diferenciada dos países de primeiro mundo. No primeiro mundo, você tem que fazer, para você se formar um cosmetólogo para cabelos étnicos, que é muito diferente da formação de cosmetólogos aqui no Brasil. Lá fora, nós temos a oportunidade de ter formações especializadas, dependendo do padrão de cabelo. Quando você fala de corte, especializadas, dependendo do padrão que foi definido daquela estrutura onde o profissional cosmetólogo determinou. Você vê que lá você tem só cosmetólogos, ele sai do cosmetólogo e ele vai para um estilista que tem a formação de visagismo para ver como é que ele vai conseguir sobreviver com aquele cabelo que o cosmetólogo formou. Então, quando nós falamos da parte naturalista,
é complicado às vezes, porque eu percebi que nós que temos cabelos étnicos, que eu classifico dessa forma, que são o muito crespo, carapinho kinky, o encaracolado, cacheada, como tem falado bastante aqui. Só um minutinho. Fala. Desculpa interromper, mas ó, às vezes eu falo esse termo kink e tem gente que fica aí, ó, nadando. Explica, ó, não, nadando. Eu tô no salão aí eu falo assim, ó, o cabelo é kink. Conta isso pra gente. Deixa eu falar Agora, um minutinho. essa literatura não tá disponível agora pro pessoal, é isso? Um papo muito técnico, a gente cabeleireiro que falou, simplifica Olha, pra gente. eu sempre falei pro Gilson, né, Gilson, você sabe que eu sou louca por você, né? Obrigado. Eu tenho um orgulho de ver o quanto que eu pude trocar de experiência com você. Também tenho orgulho de estar aqui sentada ao lado da Mônica e do Rubisney, que meu Deus do céu. Então, quando fala da parte técnica, eu sempre falo que o Rubisney é o the best nisso. Eu desenvolvi várias vertentes dentro da beleza étnica, mas é claro que eu tenho um ponto que é mais forte do que o outro. Mas eu sempre disse que o melhor para mim, nessa linguagem, explica aí, Rubisney, nessa linguagem sobre kink, muito crespo. Poxa, Rubisney, você... Explica, porque eu vou pra moda, tá? Fala aí do kink. Explica o que significa, só pro pessoal entender, eu também, porque eu tô perdida. Agora é 3D, 6C, 4C. Seria o cabelo carapinha, que agora adotaram a linguagem da tabelinha do 4 ABC, 3 ABC, 2 ABC, né? Que seria o do ondulado, o crespo e o cacheado. Seria mais ou menos isso, né? Que essa tabela foi inventada por foi americano, ele né? O André Walker, que lançou essa tabelinha e se espalhou pelo mundo e todo mundo adotou. Então aí agora não se fala muito mais em kink, então mais só na tabela. A classificação dos cabelos. Essa tabela serve para ajudar os profissionais a determinar a textura do cabelo. Né? Não, é tão interessante. O mercado étnico, ele traz muitas surpresas, né? Tanto que quando você fala da pele, você está falando de uma classificação de 13 cores diferenciadas dentro da raça preta, depende, nos Estados Unidos fala assim, a raça negra aqui, enfim, como de cabelo. Então, para um não entendedor que está chegando a começar a querer se especializar, eu acredito que essa linguagem dos C, 4C, 5D, 3D, fique muito mais claro para quem é novo no mercado, para entendimento. Para mim, está sendo assim maravilhoso isso, né? Mas dentro da linguagem que eu aprendi tecnicamente, e é claro, né, Rubisney, com todo respeito, né, você me corrija, eu aprendi kink, muito crespo, encaracolado, pequeno, médio e grande, ondulado, pequeno, médio e grande, e paramos por aqui. Que é a linguagem onde nós falamos que se chama cabelo étnico, né? Porque etnia, nós estamos falando de várias etnias, nós estamos falando da oriental, mas quando se trata de cabelo, nós não estamos classificando uma raça, mas sim um padrão de ondulação, né? Que salvo o ar, que é o liso, o resto é crespo. Nossa, adoro. Falar em popularidade e aceitação, o cabelo crespo, né? Ele era dito como cabelo ruim. E aí, quando a gente fala de cabelo encaracolado, ele sempre foi tido como um cabelo mais aceitável. E aí, como que você vê isso para você no seu universo da moda? Se você percebe essa diferença a gente está falando de cabelos diferentes aqui em relação à aceitação. Bom, para o mercado, né? Falando do mercado da moda, tá? Eu não me prendo de jeito nenhum a qualquer tipo de padrão de ondulação dentro do cabelo étnico, não. A primeira preocupação minha
É entender que etapa de vida essa cliente está. Se ela é cliente, se ela é criança, se ela é adolescente, se ela está na fase adulta e na fase madura. Uma coisa que eu procuro trocar muito com esse cliente é falar com ele que ele não sabe pentear o cabelo, como eu também não sei. O que é importante disso? Vamos aprender a lidar com isso? Se você sabe, tudo bem, me passa essas informações. Mas uma das coisas que me preocupa mais, independente do padrão étnico de cabelo, é que etapa de vida essa pessoa está. É o que faz sentido para ela. Que faz sentido para ela se preparar na etapa de vida dela. Por exemplo, se é uma criança, é muito fácil você ver a imagem dessa criança que tem cabelo étnico. Não sei se você consegue visualizar. Né? Ou ela tá de trancinha, ou ela tá com um pomponzinho aqui. Super escada. Depende. Ou com uma trança solta. Quando você fala da fase madura, também é fácil. Mas quando você está falando de uma etapa de vida que é do adolescente, adulto, até ele se pré-definir o que ele realmente quer, aí é que entra a musicalidade. Porque aquela criança, ela tá assim, ai, mãe, eu adoro isso. Aí tem a clássica, tem a exuberante, tem a esportiva, a maneira do comportamento dela. Se comunicar, né? Exato! Sabe, você tem um cabelo encaracolado, que tem grandes estilistas que fazem as cacheadas, né, Gilson, sim, né? As encaracoladas, incrível. Mas ela também pode ter uma opção de que quando ela for para um casamento, quando ela for para um grande evento, ela não ficar com aquele cabelo só que é executado no salão, que é um cabelo prático para ela, sobre manuseio e uso de produto, entre aspas, porque o profissional é responsável para estar passando para esse cliente o que ele tem que usar em casa, como é que ele vai pentear, quais são os acessórios dele, mas existe também a abertura ampla do que ela pode fazer no cabelo e não ficar presa somente naquele visual. Aí entra a moda. É fundamental isso. Mas a etapa de vida, ela tem que ser muito bem respeitada. Essa leitura é fundamental, né? Saber que fase que você tá, pra saber pra onde você quer ir. Exato! Eu percebo que nós temos profissionais aqui que são capacitados para descobrirem isso, mas ele tem que ter a curiosidade de não ficar preso somente àquele estilo. E eu acredito que é muito respeitar o indivíduo, como ele se identifica, porque, por exemplo, hoje quando a gente fala sobre cortar o cabelo inteiro, fazer transição, algumas mulheres optam, né, em colocar uma peruca ou uma trança e são julgadas porque tem que assumir o black, você acaba não tá se aceitando porque o cabelo tá mais curto. E aí uma mulher negra de cabelo liso é julgada porque não assuma a sua beleza. Mas isso é ditadura da moda? Quem tá ditando isso, né? Não. Acho que as pessoas... A responsabilidade somos de nós, estilistas. A responsabilidade somos nós de procurarmos entender o que você pode fazer. Eu até usei um termo essa semana, eu não estava muito acostumada a falar no vídeo, né? Tá. Mas eu vejo que a responsabilidade que o estilista, que é aquele que tem conhecimento com acabamento, ele tem que ter conhecimento suficiente para passar para a cliente dele com segurança, independente se ele está usando o cabelo encaracolado, natural, com trança, alisado, relaxado ou não, como ela pode ter um cabelo prático, que eu falo que é de cama, mesa e banho. Mas eu aliso. E aí, meu Deus do céu, quanta coisa você pode fazer com ele alisado. Mas eu relaxo. Quantas coisas ele pode fazer com o cabelo relaxado. Mas eu tinha muito trabalho, o mesmo trabalho que você vai ter, entre aspas, que eu não vejo que é um trabalho. Eu acho que é uma questão de disciplina e educação. Sim. É você ter a obrigatoriedade de entender primeiro sobre o que é ser preto ou negro, mas também sobre o que é o seu cabelo. Eu não sabia como é que ele era no natural. Incrível!
Mas você pode usar ele escovado? Sim, mas a responsabilidade, ela vem de nós, estilistas, né? Porque se o estilista não tiver habilidade de como passar isso para o cliente, então nós vamos ficar parados somente no único estilo. Não anda. O profissional responsável, ele deveria estar apto para poder ajudar o cliente a achar a sua tribo, né? Porque dentro do nicho todos nós estamos. É o mesmo nicho. As pessoas ainda não têm essa concepção, desculpa, vou te interromper, que o profissional ele é como se fosse um médico, e não dá para dar o mesmo remédio para todo mundo. Eu, às vezes, costumo fazer essa leitura, né? Identificar que o seu organismo não é igual ao do outro e que você não precisa estar tomando o remédio que o outro toma. E aí a questão da orientação, trazendo para o nosso campo, do produto, da forma de usar, de como você quer aparecer. Tem um pouco disso? Você sente isso? Como que é? Eu vejo, infelizmente, que os profissionais do mercado no momento não estão muito preparados para lidar muito bem com isso, com essa organização, né? De estar prescrevendo, isso, indicando. Eu vejo que muita coisa poderia estar sendo feita, mas não acontece. Que eu vejo dentro, aí já só uma opinião minha, né? Que dentro do mercado atualmente deixaram muito de lado a parte educacional da coisa. A formação dos novos profissionais acontece às vezes através de escolas não muito bem preparadas. Na maioria das vezes são empresas treinando pessoas para estarem usando seus produtos e não estão preocupados com a educação do profissional. Então, a dica, o conselho é para os profissionais, né? Procurem se especializar, se informar, porque o educacional é tudo. Porque a partir do momento que eles encontrarem o educacional que esteja de acordo com o que eles estão buscando, eu acredito que vai melhorar muito esse... Bom, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou precisar parar aqui porque tem um quadro que tá chegando, que é um quadro que a gente vai entrar no assunto que eu sei que você adora, Sol. Que você domina, você gosta de falar sobre. E o quadro que a gente vai fazer agora se chama Espelho Meu. É um quadro super importante, mas primeiro, roda a vinheta aí, Lu. Voltamos aqui com o quadro Espelho Meu. Para você que está nos assistindo, que chegou agora, vai lá, se inscreva no nosso canal, dá um like. É isso, né, Mônica? Dá um like. Dá um like. Tá aqui na descrição, né? Tem a descrição aqui embaixo no vídeo. Segue lá, compartilha a informação, porque a gente tá aqui hoje com a Solange Dias. Vocês têm noção de quem é? Olha, ela sorri, né? Mas, Sol, aqui dentro do quadro Espelho Meu, rola uma pergunta e cada pessoa da mesa aqui vai poder falar como agiria dada determinada situação. E a situação é a seguinte: como trabalhar com diferentes etnias? Meu Deus. Para mim não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Eu sou uma pessoa muito aberta a conhecimento de culturas diferentes. E eu trabalhar com diferentes etnias, eu acho que é importante em relação à cultura. Mas trabalhar com diferentes etnias também está me falando trabalhar com diferentes padrões de cabelo, né? Que nós estamos falando do cabelo do liso oriental, que muitas pessoas falam assim, nossa, esse cabelo é liso. Eu falo, não, ele é duro. Mas o cabelo duro não é um cabelo étnico, como você fala. Não, é um cabelo duro. Que na cosmetologia pode ser aplicado relaxamento num cabelo desse. Por incrível que pareça. O japonês. O asiático. O asiático, que tem cabelo duro, por incrível que pareça, eu tenho, né? Eu trabalho a cada 1 ano e meio no Oriente e trabalho na área de desenvolvimento. E dentro dessa área de desenvolvimento, eu me surpreendi que na Filipinas tem o maior número de salões de alisamentos do mundo. Sério? em Hong Kong, tem informações que às vezes não chegam aqui e que eles relaxam o cabelo. Aí fala, mas alisar, olha, português é uma coisa muito bacana, né? Quando você presta atenção no que você está falando e no que você está ouvindo. Ah, mas relaxar é uma coisa, alisar
é outra coisa. Então, quando nós falamos de relaxar, é relaxar. Eu não estou alisando um cabelo desse. Eu estou relaxando. Eu não estou alisando um cabelo desse. Alisar é uma coisa. O comportamento de um alisamento, né? Ele tem um comportamento quando ele é molhado e quando ele é seco. Isso é importante nós entendermos, na verdade, Disney. O cabelo relaxado, ele tem um comportamento quando ele é molhado e quando ele é seco. E um cabelo texturizado, eu não sei como é a linguagem que está sendo utilizada, que para mim é texturização, vocês falam texturização? Só para soltar, não é? Eu falo isso. Ele tem um comportamento molhado e seco. Então, como é que trabalhar com diferentes etnias, para mim meu Deus do céu, é encantador, porque eu acabo conhecendo culturas diferentes, que isso, para mim, incrementa muito na questão do se vestir, que entra na moda. Por que não? Por que não ter uma influência oriental dentro do cabelo que possa ser vestido na roupa, na informação de cabelo, na informação de atitude? Por que não? Não é? É tão verdade isso que você está falando, né? Porque para quem não conhece o seu trabalho, porque não tem muita coisa no Brasil, né? Eu costumo dizer que, cara, vocês são a literatura viva da nossa parada, que é o cabelo. Uau. Você, o Rubens, eu acho que a galera tem que... Ó, galera, procurem saber. Saiba mais. Solange Dias, Rubens Ney Correia, são literaturas vivas, né? Eu acho que, cara, eu presenciei assim várias vezes. Eu tive a oportunidade, né? Trabalhei do seu lado, para quem não conhece. Fui auxiliar dela, viu? Eu tava lá. Perdoe-me. Mas eu te via cortar cabelo de japonês, né? Eu acho que, tipo assim, o salão era aquele salão que nós trabalhamos, uma excelente marca e tal, voltada para os cabelos étnicos, mas eu chegava e via os seus clientes japoneses chegando para cortar o cabelo com você. Eu acho que isso é um profissional na sua complexitude, né? E aí? Eu acredito que o estilista, ele não tem que ver essa diferença. As mesmas técnicas que eu utilizo para se cortar um cabelo de um oriental, eu uso para um cabelo alisado. Muitas pessoas não sabem, mas sabem. Acredito que tem muitos que sabem, sim. É que quando você fala de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é uma história. Mas quando você está falando do norte do país, é outra história de comportamento em relação de atitude na escolha cosmetológica, de alisamento, relaxamento e permanente. Então, quando eu corto um cabelo do asiático, nossa, ele fez com que eu entendesse melhor quando eu faço um cabelo alisado. Porque tem muitas pessoas que falam, poxa, eu alisei o cabelo, eu vou ter que fazer babyliss o tempo. Imagina, você alisou o cabelo, se o corte é bem preciso, ele não precisa nem fazer babyliss. Ele pode lavar, sair assim, e o cabelo sai encaixado. Então, essa experiência, para mim, é encantadora, cara, imagina. Não existe... É uma oportunidade, né? Não existe uma diferença específica. A diferença específica para se trabalhar no cabelo étnico alisado, que vamos conotar que é um cabelo do asiático, né, que é liso. A diferença é como você orientar seu cliente a manter esse cabelo molhado, seco, enrolado. Ah, mas eu não quero pôr bobs. Meu Deus, qual é o problema colocar bobs? Uma mulher de cabelo liso vai fazer uma produção de moda, alguma coisa, ela põe bobs para criar. Ah, mas põe uma peruca. Lindo a peruca. Eu acho que toda mulher tem que ter uma peruca. Toda mulher tem que ter um aplique. Mas ela também tem que saber como é que ela se vira sem essa peruca. E a responsabilidade somos nós, né? Estilistas a passar. Rubens, me fala pra mim, você, como é que é essa coisa de trabalhar com diferentes etnias? Tranquilo. De boa. Na minha visão, desde que o profissional de beleza seja um profissional de beleza completo, ele não vai ter problema nenhum, nem vai enfrentar nenhum problema, nenhum tipo de situação que ele não consiga trabalhar, porque ele vai saber se desenrolar. Né? Porque o caso, quando se fala em etnias, aí você vai pensar, bom, etnia nós estamos falando do quê? Dos cabelos ou da pessoa em si. Mas no dia a dia, mesmo que você trabalhe
um cabelo, no trabalho que a gente usa no salão, que trabalhar o cabelo crespo, as clientes que vêm no salão são várias texturas diferentes e às vezes você já está trabalhando com várias etnias e não está sabendo. Porque se essa pessoa não vem trajada com a roupa que representa a etnia que ela é, passa desapercebido. Então as pessoas já trabalham com várias etnias e nem percebem no dia a dia. O que tem que acontecer? O profissional do beleza tem que ser completo. Ele tem que estar apto a fazer qualquer cabelo, que aí ele vai se virar bem. Agora, se você se formou, se setorizou a fazer só uma coisa, aí fica mais difícil. Aí também não dá pra falar, não, eu sou profissional de beleza, mas pô, só faço cabelo crespo. Não dá. Tá errado. Tá errado. Desculpem. Desculpem-nos. Mas e aí? E aí? Você não quer polemizar, né? Você não quer polemizar, eu entendo. Procure uma boa academia, né? Levanta a mão, né? Eu sou a academia. A Sol é a academia. Vocês são a literatura. Gente, ó, eu falei aqui da Sol, mas, ó, tem um @. Como que é, Sol? Fala pra gente, como você tá nas redes sociais? Bom, eu tenho duas que eu acredito que sejam ideais para esse momento. Uma é da Personal Hair, Solange Dias, @Personal Hair Solange Dias. Eu tenho uma linguagem de ilustração, depois eu acredito que a gente vai poder falar sobre isso. Sim, a gente vai sobre voltar aqui o que é a Personal. E eu tenho a Solange Dias 00, como é que fala? Dash. Em Hashtag. Português é aquele tracinho embaixo. Hashtag Underline. Olha o Dash. Vai estar aqui que embaixo. é a Beauty Artist, né? Vai tá embaixo na descrição depois o endereço da Sol para vocês conhecerem. Porque eu acho que, cara, a gente tem que deixar isso aí disponível, essa literatura, esse conhecimento. Mas só para não perder o fio aqui, Mônica, você que tá lá na área do marketing, como é que desmembrar isso com essa coisa de etnia? A linguagem que você usa lá é universal? Pra mim, sendo bem transparente, até é difícil falar um pouquinho, porque eu trabalho com pessoas. Então, eu tento sempre, claro, ser inclusiva nas peças que a gente cria, respeitar a história de cada um, sua trajetória, mas eu trabalho com pessoas e eu não consigo distinguir isso de trabalhar, fazer alguma coisa diferente por determinada etnia. Porque assim, eu trouxe a questão até por conta do meu trabalho, por conta do salão, né? As pessoas tentam colocar a gente dentro de uma caixinha e você faz isso. E aí, outro dia, eu fiz uma escova numa loira no meu salão e o pessoal ficou assim, mas aqui faz escova? Eu falei, gente, vocês não sabem o trabalho que deu pra aprender, porque eu tive que aprender a fazer escova, cara. No primeiro módulo era uma coisa que eu detestava, mas eu tive que aprender a fazer escova, eu tive que aprender a colocar bobs, eu tive que aprender a usar o Babyliss pra estar preparado, pra não ter essa coisa de que, mas não, é cabelo. Eu acho que é isso que você quer dizer, né, Sol? São pessoas e é cabelo, né? Eu tenho algumas visões. Quando você faz uma faculdade, vamos lá, de medicina, existem as especialidades. Ou você é um dermatologista, ou você é um oculista. Tem as especialidades. Quando eu falo, quando eu falo de cabelo, eu também estou falando de uma especialidade. Ou eu sou especialista num cabelo étnico e não étnico. Uma coisa que eu gostaria de entrar aqui, que eu acredito que seja muito importante, existem mulheres negras de cabelo liso em muitos lugares. Como eu disse, essa mistura do Oriente fez com que eu tivesse essa visão. Que ser preto não é só ter cabelo crespo, né? Sim. Você vai para a Índia, você tem a mesma mistura e as mulheres têm cabelo ondulados e elas têm cabelo liso. E também você pode entrar no Oriente, muitas pessoas sabem, outras não. Tem asiático de cabelo étnico, por incrível que pareça. Eles são ondulados, são cabelos encaracolados, porém duros.
por causa da própria etnia oriental. Então, existem profissionais que querem ser capacitados para trabalhar com cabelo, independente da etnia, mas existem profissionais que são capacitados a trabalhar somente com cabelo étnico. Então, eu sou especialista em quê? Em cabelo étnico. Eu sou especialista em quê? Nos 2 tipos de cabelo, que é o não étnico, que seria o liso, e o étnico, que seria essas 9 classificações que eu comentei, sem falar do 4C, 3D, enfim. Então, eu acredito nessa divisão, independente da cor de pele, né? Que você escolhe. Quero trabalhar com cabelo e pronto. Qual a sua especialidade? Estilista? Cosmetólogo? Naturalista? Transista? Não é? Eu quero ser só cosmetólogo? Ou eu posso casar os 2? Galera, o papo tá bom, porém, a gente vai pro nosso próximo quadro que se chama Lavagem a Seco. Vixe. Tá sentindo? Sentiu? Vixe, vai lavar a seco. É pra cá, é pra essa mesa, pra gente lavar a seco. Chama a vinheta pra gente. E voltamos com o quadro Lavagem a Seco. Bom, Sol, para você que chegou, esse quadro nosso Lavagem a Seco aqui, e para quem tá vendo lá e não assistiu outro programa, corre lá que o link tá aí embaixo na descrição para você ver. O quadro Lavagem a Seco é o quadro sincerão do programa. Aquele quadro que vem a pergunta, que ela dá uma esquentada, ela é meio apimentada. Uau. Uau. Mas você vai se sair bem, eu sei disso. E a pergunta que temos aqui pra você hoje é a seguinte. Vaidade tem gênero? Não. Tem. Como é que você enxerga isso aí no seu caminhar? Eu vou ter que entrar nesse assunto. Estamos aqui pra isso, vamos falar, Vou ter que entrar nesse assunto. Eu tenho que falar sobre visagismo. A importância do visagismo é enxergar isso. Eu passei por algumas situações lá atrás que eu não sabia como lidar com isso aqui no Brasil, de dar de frente com pessoas que me procuravam a fim que eu pudesse ter a participação na escolha do look dessa pessoa. Uma coisa que eu tinha que ter, que eu sou super apegada, é a sensibilidade de entender a personalidade da pessoa. Quando a pessoa agendava comigo, antigamente, né? Porque agora a minha agenda é extremamente limitada, eu não funciono como salão de beleza hoje. Mas a pessoa marcava um horário e eu ficava dentro da minha mente imaginando como era essa pessoa. Porque não tinha essa questão de WhatsApp, como tem hoje. Não dava pra dar uma stalkeada. Não dava pra mim ir lá no Instagram da pessoa pra ver. Então, pela voz da pessoa, eu ficava tentando visualizar essa pessoa. Uma coisa que eu gosto de falar muito do Oriente é que eu aprendi muito sobre essa questão de você ver e depois criar, né, o estilo da pessoa. Então, eu tive umas 4 experiências no passado que a pessoa chegou e eu conseguia, com a minha sensibilidade, interpretar o look dela. E depois que ela me falou sobre a profissão, enfim, eu tentei trazer dela mesma qual seria o look ideal para ela, sendo que se tratava de uma pessoa trans. Olha isso. Então, eu não podia fugir do que ela era. Existe uma coisa chamada preconceito do preconceito, né? Sim. Então, a minha posição como visagista naquele momento, antes de determinar qualquer tipo de serviço químico, era entender, junto com ela, quem ela era, em que etapa de vida ela estava, para nós pensarmos qual era o look ideal dentro da condição e escolha dela. Tá, aí eu só quero abrir um parênteses aqui. Aí,
esse trabalho é aquele trabalho, pelo que eu tô conseguindo entender, que você gosta de falar. E eu queria que você explicasse que é o trabalho do personal hair. Então... Muitas pessoas não entendem, ainda estão começando a entender, né? Nós estamos vivendo num país que, graças a Deus, ele está aberto a conhecer tudo que vem de fora, que, enfim, principalmente dentro do mercado étnico. Como funciona uma personal hair, né? A personal hair, ela é uma mistura de tudo, mas dentro de um conhecimento. Cosmetologia, ela tem que ter conhecimento de cosmetologia. Não precisa ser expert, mas é importante entender, porque na hora que ela vai passar os produtos que ela vai utilizar em casa para usar estilo seco, molhado, é importante que ela entenda o padrão de ondulação daquele cabelo, qual foi feita a química dela e o que ela vai fazer para sobreviver quando ela for para a praia. O que ela vai fazer para sobreviver um look bacana quando ela acabar de tomar banho e usar um estilo molhado. Então, é importante. É importante que entenda do estilismo, que é corte. Tem que ter especialidade estilística. É importante ter a psicologia de comportamento, que é o visagismo. É importante. O personal hair, ele tem um conhecimento técnico de cosmetologia, de transista, de visagista, de naturalista. Ele tem que ter os 6 itens que são fundamentais para se tornar um personal hair. Então, aqui no Brasil, nós temos, assim, muitos transistas. Ele quer ser só transista? Ele pode ser só transista, mas para ele se tornar um personal, ele tem que fazer todos esses outros itens, porque senão fica um pouco difícil para poder introduzir e resgatar essa pessoa que está dentro de você, né? Porque quando a gente quer mudar de vida, a primeira coisa que a gente pensa é mudar de cabelo. A única que diga, né? E se o personal não tiver a capacidade e o conhecimento de trazer essa pessoa para fora, naquele momento de mudança de vida dela, vai ficar difícil. Você vai fazer um look nela, vai chegar em casa e vai ficar pior do que antes. E Sol, você, no seu currículo, você já atendeu diversas pessoas, inclusive famosas, internacionais, nacionais. E você acha que é esse seu currículo, essa sua preocupação de entender de várias áreas do profissional da beleza que te fez essas pessoas te procurarem, ter essa confiança em você, no seu trabalho? Olha, eu vou ter que comentar dessa pessoa, que é a minha mãe. Um dia foi muito interessante que chegou uma pessoa no nosso estúdio. Falou, Solange, eu quero falar com você porque você é visagista. E... Minha mãe falou, olha que engraçado, agora cabeleireiro virou visagista. Olha só, a minha mãe falou assim, que engraçado, cozinheira nutricionista, né? Bom, as coisas aconteceram comigo por competência. Apareceram oportunidades na minha vida pela minha própria competência, não só dentro do mundo de escola, me formando em faculdade, enfim. Mas eu tenho um nato... Aconteceu de eu virar cabeleireira. Minha mãe é cabeleireira, entendeu? E eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu procurava fazer em mim mesmo para me poder entender. Tanto que é importante você entender sobre você mesmo. Você quer ser amada? Então, você tem que ser amada. Com certeza. Você quer falar sobre algum assunto que você ainda não entendeu com você? A espiritualidade é uma coisa impressionante. Dá para exigir do outro aquilo que a gente não tem. Se você tem fé e acredita naquilo, as coisas acontecem. E comigo aconteceu. Então, quando eu atendi uma celebridade, eu nem sabia que era celebridade. Eles falavam assim, a Solange tem grande habilidade em fazer cabelos curtos na época. E nós vamos criar uma caixinha de relaxamento e acreditamos que ela pode estar fazendo, porque... E eu fui lá, na casa da pessoa. Não, mas... A pessoa... Era nada mais, nada menos... Não, as coisas aconteceram tão... o universo
Ele cumpriu tanto com isso comigo, porque eu sempre pedia para Deus, para, enfim, né, que me dirija. E aí eu fui lá, o técnico falava, olha, essa brasileira tem grande habilidade para fazer cabelo curto. E nós vamos fazer uma caixinha de produto e precisa ter essa pessoa e vamos mandar as hoje para lá. Eu fiz o cabelo da moça. Quem era a moça, né? Eu fiz o cabelo da moça e cortei o cabelo dela. Nossa, eu fiz um sucesso com o cabelo da moça, que eu fiz o curto do meu jeito. É claro, eu tive grandes mentores em estilismo, mas eu acabei adquirindo a minha própria habilidade dentro daquele conhecimento e fiz o cabelo dela. Ela amou o cabelo. Me indicou para outra pessoa. E quem era essa pessoa? Eu falei, mas quem é essa mulher? Olha, ela é uma cantora. Mas quem é? Anita Baker, né? E aí, do cabelo da Anita Baker, eu acho que o melhor marketing não é aquele... O marketing de boca é o que funciona. Eu não fiz um outro artista porque eu fiz um artista. Eu fiz uma outra pessoa... Porque a minha capacidade técnica, de habilidade, de visagismo, me trouxe essas outras pessoas, tá me entendendo? Eu não precisou. É muito interessante. O marketing de boca. Então, muitas pessoas famosas que eu atendi foram indicação. Não, mas você fala assim, famosas é uma humildade que não vai caber. Elas são normais. Não, tudo bem, mas olha... Trazendo para o contexto, a gente está falando daqui do Brasil. Eu vou falar como eu conheci a Solange. Tô eu, no salão que eu trabalhava um determinado dia, folheando uma revista. E pai, tá lá empreendedores de sucesso, tal, isso há 21 anos atrás, mais ou menos. 25. E aí... Não tem problema. Olha, não tem problema. E aí, de repente, menos de 2 semanas, eu vejo aquela pessoa passando. E aí eu falei assim, cara, peraí. É ela que faz o cabelo da Naomi Campbell. Cara, eu tipo assim, eu tava entrando na profissão. Eu lembro que foi um marco. E aí você passou, né, com o seu jeito Solange de ser. Eu sei que você não gosta de falar e tal, mas, cara, naquele momento, Naomi, entre tantos outros nomes, que de repente a galera que tá ali não sabe, mas, cara, você esteve lá. E aí, quando você fala assim, não, era uma pessoa, claro que era. Uma pessoa. Eu conheço a sua simplicidade. E a gente tá falando de uma pessoa mais... Pra nós, que somos profissionais de beleza, é chegar longe, não é? Eu acho que... eu acho que tá muito certo chegar, porque eu conheço o seu trabalho, mas você esteve lá, cara. Então, mas eu fui treinada, viu, Mônica? Aí. Eu fui treinada depois com a minha... as empresas que investiram em mim, elas sempre gostaram da minha postura, da maneira como eu falo. Olha, ela pode ser uma... Eu nem sabia o que eu ia ser, sabe? Eu não sabia quem eu era. Eu quero aproveitar. Desculpa, eu vou interromper mais uma vez. Conta um pouquinho, que a galera tem que saber essa história. Como você se tornou cabeleireira. Né? Aquela coisa da sua mãe, da empresa, da TV. Então... Porque vocês foram os primeiros a irem pra TV, assim... Então, eu não Como sabia é quem eu era. De verdade, eu não sabia. Eu quero reviver a sua memória. Depois que a empresa falou, nossa, essa menina, né? Porque eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. E eu fui direto para Nova York. Ganhei uma bolsa de estudo. E eu mal sabia que eles já estavam... viram que eu tinha um perfil. Eu fiz uma faculdade eu fiz ESPM. Eu nunca pensei que eu fosse usar o marketing para o meu trabalho atual. Eu fiz letras, me ajudou bastante, porque eu comecei a aprender a ouvir, né? E quando a gente aprende a ouvir, você consegue falar outro idioma. Não é? E eu sou filha de cabeleireira, né, Gilson? Uma coisa que eu não queria era fazer cabelo. Sim. Eu falo isso direto. Tem gente que fala, como? Não queria. Mas a vida foi me levando, entendeu? A falta de oportunidades que eu tive aqui no Brasil, que eu queria ser comissária de bordo e secretária bilíngue. Uma empresa americana da minha mãe. Minha mãe fazia Record.
O ano era? Foi década de 70. Dona Eva que era aqui. Minha mãe e eu sempre tive esse jeito para falar. Apesar que muitas pessoas falam... Eu falo assim que eu sou tímida, né? Tem pessoas que não acreditam nisso. Disfarça bem, né? Olha, eu agora tô falando de um assunto que eu adoro falar, como o Gilson mesmo comentou, então eu fico à vontade. Mas outro tipo de assunto eu já me recolho um pouco, sou uma pessoa que saiu pouco. Muitas pessoas acham, Solange deve sair pra caramba. Não, saiu muito pouco. Mas aconteceu, Gilson. Aconteceu. A minha mãe, realmente, eu sou uma continuidade de uma mulher que conseguiu criar 2 filhas, né? Uma mulher negra sozinha, né? Conseguiu criar e dar uma educação para mim que foi primordial para assim, chamar a atenção de uma empresa, que não fui eu que chamei a atenção dessa empresa. A empresa soube da história da minha mãe, que foi dar aula para cabelo crespo no Senac. E que a filha dela ajudou ela a montar esses cursos. Porque eu com uma faculdade de letras, comecei a dar aula, enfim, eu dava aula e me destaquei lá, falando de cabelo, e minha mãe mostrando a habilidade. E essa empresa soube de mim, da minha mãe, que tinha uma filha, que tinha um perfil que eles acreditavam que era ideal para eles desenvolverem. Então, eu não sabia. Eu ganhei uma bolsa de 15 dias e depois de 1 ano e meio, eu era diretora técnica dessa empresa que a coisa aconteceu, né? E eu resolvi abrir oportunidades do mesmo jeito que eu tive e que eu pretendo fazer para fora, para... É incrível. E essas oportunidades, e dessas oportunidades... Eu pretendo e vou continuar. E dessas oportunidades eu tenho alguém aqui para falar sobre elas. Fala um pouquinho, Rubens. Meu Deus do céu. Interromper, né? Aí é onde eu entro em cena. Nossa Senhora, são profissionais incríveis. Era 90, 91, né? Bom, na verdade... bem, foi final de 89 para 90. Você foi a primeira ou segunda turma? Apesar que eu quero que você... Já que você vai falar, né? Para entrar na empresa? Para viajar, né? Para fora. Você foi da primeira turma de 25, Você foi a primeira, né? Que foi do... porque eu conheci... 25, eu fiz pesquisa de mercado porta a porta aqui. Eu fiz aqui, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, porta a porta. Eu acredito que hoje ainda estamos do mesmo jeito, tá? Nós não temos uma associação de cabeleireiros ainda aqui, vamos fazer, claro. Mas tá nascendo, eu fui porta a porta, eu chegava na rua e falava, onde você fez seu cabelo? Aí uma falava, fundos de quintal. E eu consegui fazer pesquisa sozinha, tá? 10 mil cabeleireiros e 15 mil salões no Brasil inteiro. Aí a gente começou a fazer os treinamentos, que deu um boom, e nessa eu conheci o Rubisney, conheci o Wagner Company e falei, imagina, vamos dar oportunidade para... Tem gente muito boa no mercado, né? Nossa Senhora, eu fico cada vez... Nem sei, né? Assunto para a noite toda, dia inteiro. Olha que ele falou, porque eu fui auxiliar, né, da Solange, para deixar registrado aqui, eu também fui. A gente começou, né? Rubisney. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, né? Porque quando eu conheci a Solange, eu fui convidado para estar fazendo esses trabalhos junto com ela. Já faziam 10 anos que eu fazia cabelo, mas nas galerias só mexia com masculino. Foi com G, tudo, né? E depois da Era Solange foi quando eu comecei a trabalhar com cabelo feminino. Foi a oportunidade, foi o que eu precisava para poder mudar a chave dentro da minha cabeça. Tanto é que eu mudei também de local, de endereço, porque onde eu trabalhava, que era nas galerias, naquele momento não era um ambiente muito adequado para estar se atendendo o público feminino. Aí eu fui lá para a Galeria Metrópole e comecei um trabalho, né? Os produtos, relaxamento, permanente, e a coisa foi andando. Incrível. Depois tive a oportunidade de trabalhar na empresa, graças a ela. Trabalhei na empresa,
Trabalhei nas empresas dela também. E aí foi. Nasceu a empresária. Tá revelando aí. Olha, além de cabeleireira, a nossa mega empresária. Oh, meu Deus, para com isso, para com isso. E aí, acima de tudo isso, nasceu uma grande amizade, né? E depois tivemos a oportunidade de fazer os trabalhos fora daqui, viajar. Incrível, a primeira viagem nossa para os Estados Unidos, se não fosse a Solange, eu não teria nem saído. Eu já tinha comentado com você uma época, né? A dificuldade que era para sair daqui, para tirar até um visto. Até hoje, tá? Ainda pra continua. Tirar um visto, a história do visto foi demorada para a gente conseguir. Até hoje, eu acredito, como eu falei de espiritualidade, eu acredito muito em Deus e na força do universo. E como eu acredito, é por isso que essas pessoas aparecem na minha vida. A gente atrai, né? Essas pessoas que hoje eu tenho a oportunidade de conseguir mantê-los até hoje. Eu posso ter tido alguns infortúnios, mas o meu caráter conseguiu e consegue manter até hoje os contatos que podem fortalecer e força suficiente. Eu tive uma experiência horrível e que eu pensei que era impossível. Faltando 4 dias para mim ir pela primeira vez para os Estados Unidos, meu visto foi negado. Meu visto foi negado porque, primeiro, porque eu não tinha renda suficiente para isso. E era feriado nos Estados Unidos no outro dia do meu visto. Então, meu visto foi negado hoje e era feriado nos Estados Unidos no outro dia. Então, já se tratava de uma quinta-feira que ia abrir somente na segunda, e meu voo era no sábado. Eu não sabia da força cultural, política que existe com os pretos americanos. Meu visto foi negado pela maior empresa de cosméticos do mundo, que foi a que me deu a bolsa de estudo. E eu me dei de frente numa sensibilidade que eu... uma dor, não vou. E eu também dei de frente com um poder que eu não conhecia. A pessoa ligou para mim e falou assim, como seu visto foi negado? Eu falei, mas amanhã o consulado tá fechado, não vou conseguir, carimbou, não vou conseguir. Espera um pouco. Não demorou 2 horas. Ele falou, amanhã você vai cedinho lá pegar teu visto. Eu falei, como assim, é feriado? Você vai. Qual foi a alegação? Por que que uma pessoa tal, com perfil de preta, tal, com uma multinacional que tá bancando, você não vai dar visto? Ganhei 10 anos de visto depois. Uau. Tá, então, quando nós começamos a desenvolver essa questão de levar profissionais para fora, nós demos de frente com alguns políticos nos Estados Unidos, né? Eu não gosto de falar, mas eu tenho ligações lá hoje. Que nós arrumamos a situação de arrumar um formulário para o cabeleireiro que não tem condição de provar para os Estados Unidos que vai voltar. Então, a responsabilidade da minha empresa naquele momento, naquela época, junto com essas pessoas políticas nos Estados Unidos, nós conseguimos levar um número... 25. Para os Estados Unidos, para estar nessa universidade e assumindo a responsabilidade de trazê-los de volta. E graças a Deus deu tudo muito certo. E temos um histórico bem interessante, né? E eu estou aqui como fruto de tudo isso que aconteceu com vocês. Eu acho que se vocês não tivessem ido, talvez o conhecimento não tinha chegado ao ponto, o estudo, e estamos aqui. Gente, estão gritando comigo ali, diretor. Calma. Mas tudo bem, o papo tá gostoso, porque aqui o lavatório tá on. Mas, não esquece, compartilha com os amigos, se inscreva em nossos canais. A gente tá chegando ao final. Uau! A gente vai ter mais oportunidade de sentar para falar de novo. Gostoso, né, Rubens? Sol, eu vou passar a palavra para você, mas deixa mais uma vez o
o endereço, como as pessoas te encontram? Oh, meu Deus, olha, tá anotado aqui embaixo. Esse. Isso aí. Esse daqui de baixo. Pode olhar. Encontrem. Agora, vamos às nossas considerações finais. Mônica, o que você tem a dizer sobre o nosso podcast de hoje? Nossa, eu tô sem palavras, porque eu, como mulher negra que empreendo, tá do lado da Sol, ela é compartilhando toda essa história, é incrível, né? Eu fico imaginando todos os desafios, que a gente teve pouco tempo, né, pra conversar, pra trocar todas as experiências. Imagino que tem muita coisa que você superou, de dificuldade, de desafios na sua carreira. Agora tem uma outra coisa que eu vou falar bem rápido, tá? Fala. Que eu não sabia. Eu sou arteira. Eu adoro, não é só isso, mas eu gosto de criar o personagem em cima do cabelo, vamos lá. E eu tive algumas experiências que vou ser bem rápida, trabalhando como beauty artist, que eu não sabia o que era. Então eu trabalhei com alguns fotógrafos, eu sou horrível, porque eu sou toda detalhada, tenho toque. Eu trabalhei com grandes fotógrafos e ainda trabalho. Eu tenho trabalhos meus expostos no Chef Gallery, em Nova York, que são cabelos artísticos, que eu adoro criar. Na parte do excêntrico, coisas excêntricas, né? Tem um fotógrafo famoso, 2 fotógrafos que eu trabalho, que são famosos, que são da Rússia e da Europa. Não pretendo falar o nome deles aqui, mas vocês olhando lá no meu Instagram, tem o nome deles, que é essa parte de criação, que é uma outra coisa que amanhã é assunto vai dar outro podcast. Vai dar outro. É porque, olha, sinto muito, a gente tinha um tema, a gente já fugiu do tema. E é assim, quando a gente se encontra, o papo flui. Que delícia, o papo flui, que delícia, Gilson. Rubens. Ai, Rubensney, que delícia, Mônica. Faça as considerações. Primeiramente, queria agradecer, né, a Solange pela presença, por ter aceitado o convite e ter marcado essa presença no dia de hoje. Agradecer a produção do programa e dizer para os espectadores que a semana que vem nós estamos de volta com mais um convidado, né? É isso. Olha, galera, eu vou ficando por aqui, mas não esqueçam de seguir, ok? De ativar o sininho lá. Eu vou deixar a palavra agora com a Sol, porque eu queria, Sol, que você deixasse um recado para a galera nova que tá chegando aí. Eu acho que a gente tem esse papel hoje. Tem muita gente nova entrando na área da beleza. E ter vocês aqui comigo, eu não tenho palavras, porque sentar do lado dos mestres, cara, é muito gratificante. Você sente que valeu a pena, né? E para conversar, né? Mas eu acho que vocês têm experiência, que vocês podem, de repente, no momento desse, trazer uma palavra que vai salvar a vida de um profissional que não sabe nem se vai conseguir, cara. E que as pessoas diminuem o sonho dele. E é difícil pra gente isso. Olha naquela câmera ali, conversa com ele, vai. Pra gente poder encerrar. Eu tive uma conversa há 2 meses atrás. Uma pessoa que é muito considerável, sabe, dentro do meu autoconhecimento. Não existe presente melhor do que você ganhar você de presente para você. Então, uma coisa que eu não sabia e que me ajudou bastante para que eu pudesse me auto-atender, me auto-descobrir, quem é você? Eu acho que o dinheiro é importante, claro, para a sobrevivência, mas é importante você entender quem é você, o que você gosta de fazer em relação à arte, em relação a cabelo. Você tem que descobrir, eu quero ser especialista. A minha intenção e a minha troca agora nesse momento descubra quem é você dentro do mercado de beleza étnica. Eu acho que isso é fundamental para o seu próprio desenvolvimento, é isso. Bom, gente, vocês ouviram, né? Tá bom. A gente vai ficando por aqui, porque no podcast Lavatório o papo tá sempre on. Um beijo, gratidão. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.